Reconhecida no mundo todo por conter um dos biomas mais ricos em biodiversidade da Terra, a Amazônia é um campo aberto para a imaginação e para novas descobertas. E por mais que nem sempre receba o devido crédito, a sua área, que abrange países como Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela, pode te surpreender cada dia mais, graças ao crescimento de estudos e investimentos na área. E, é claro, eu não poderia deixar de trazer algumas delas aqui para você. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou Boco, o sétimo filho, e hoje iremos desvendar 5 das grandes reviravoltas científicas dos últimos anos feitas na Amazônia. Cidades antigas na Amazônia Equatoriana. Sempre imaginamos a Amazônia como um ambiente rico em biodiversidade animal, mas vazio em ancestralidade humana. Mas já há algum tempo, esse preconceito tem caído por terra, mostrando que a região está repleta de achados humanos incríveis, antes desconhecidos, graças à utilização de uma tecnologia de imagem a laser chamada LIDAR, Light Detection and Ranging. Os pesquisadores foram capazes de penetrar a densa cobertura florestal da Amazônia rumo a estruturas que haviam sido ocultas pela natureza durante séculos. Os vestígios são de cidades com cerca de 2.500 anos de idade, que cobriam aproximadamente 300 quilômetros quadrados e compunham ao menos 15 assentamentos distintos. Cada assentamento seria conectado por sistemas de estradas largas e retas, além de contarem com 6.000 plataformas retangulares de terras agrícolas e sistemas de drenagem, indicando que a sua economia era baseada substancialmente na agricultura, com o cultivo de produtos como o milho e batata doce. Ou seja, o uso do lidar tem sido fundamental no estudo das áreas cobertas pela floresta, permitindo uma análise do ambiente sem a necessidade de escavações e permitindo ampliarmos a nossa compreensão sobre as civilizações pré-coloniais na América do Sul. Isso porque, até o momento, a Amazônia era tida como uma região escassamente povoada antes da colonização europeia, e essas descobertas irão permitir que tenhamos uma compreensão maior sobre nossos antepassados amazônicos e permitir a sua preservação cultural. Novas espécies amazônicas. A descoberta contínua de novas espécies na Amazônia é, sem dúvida alguma, um testemunho claro da rica biodiversidade e complexidade do seu ecossistema. Mas, será que esses achados continuam ativos em pleno século XXI? Ou são feitos apenas raramente e já detemos quase todo o conhecimento necessário sobre tudo o que existe por lá? Considerando a sua amplitude e complexidade, seria muita prepotência achar que já conhecemos tudo o que devíamos sobre a Amazônia e sua biodiversidade. Você não acha? E uma prova disso é um dado emitido pela WWF, afirmando que uma nova espécie de animal ou planta é descoberta na Amazônia a cada 2 dias. Dá para você acreditar? É como se o local todo fosse uma fonte infinita de seres vivos. Para você ter uma ideia, algumas das espécies incríveis encontradas na década passada, por volta dos anos 2010 e 2015, foram o primata da espécie Zog-Zog, apelidado de rabo de fogo, uma arraia com padrão de favo de mel e um lagarto com um bigode amarelo. O problema é que, devido ao ritmo alarmante de desmatamento, os especialistas temem nunca conhecer todas as riquezas animais da Amazônia, já que muitas delas podem ser extintas antes de chegarem a ser vistas pela primeira vez pelo homem moderno, mostrando que essa degradação da natureza precisa parar o quanto antes para minimizar os seus danos animais. Tenho certeza que você concorda comigo. Além disso,
Outro trabalho que tem surtido bastante efeito nesse ponto é o projeto Mantis, focado na fauna noturna da Amazônia. Ele já revelou várias espécies de louva-a-Deus que nunca haviam sido documentados anteriormente. E além de documentar essas espécies, ele também permite a conexão do público geral com a ciência por meio de fotografias de alta qualidade. E o meu filho tira altas também. Vai checar o Instagram dele para vocês verem. Depois eu coloco essas informações lá. Vou colocar lá. Você põe lá o Instagram do meu filho lá embaixo. Vamos lá. De floresta tropical para a savana. A região amazônica é crucial para o ciclo hidrológico global, devido à sua capacidade de produzir grandes volumes de vapor d'água, que influenciam não apenas o clima local, mas também no de outras regiões. O fato é que, graças ao desmatamento e às alterações climáticas, essa capacidade tem sido ameaçada, e ao reduzir a quantidade de chuvas e aumentar a frequência e intensidade dos incêndios, a floresta poderia se transformar gradativamente em biomas mais secos e menos densos, como o cerrado ou a savana. Esse fenômeno, que consiste na possibilidade de transformar partes da Amazônia em savana ou cerrado, ficou conhecido como savanização e poderá ser desencadeado por um ciclo vicioso de redução de chuva e aumento de incêndios florestais, o que certamente tem preocupado especialistas de todo o mundo. Afinal, isso também interferiria na capacidade da Amazônia de absorver dióxido de carbono, o que aceleraria ainda mais o aquecimento global. Ainda assim, segundo visões menos céticas, a Amazônia nem sempre foi uma região de chuvas abundantes e constante umidade, e provavelmente não se manterá assim para sempre, o que não significaria a sua ruína. Segundo estudos paleoclimáticos recentes, a Amazônia já teria experimentado períodos significativos de seca e mudanças climáticas ao longo da sua história, o que também teria impactado profundamente a flora, a fauna e as civilizações humanas do período. Esses estudos de paleoclima, evidenciados pela análise de sedimentos e pela datação de carbono, teriam colocado a floresta amazônica como sendo muito mais jovem do que se pensava. Aparentemente, ela teria se formado nos últimos milhares de anos, após um período extremo de seca que teria restringido a expansão da sua vegetação densa. Ou seja, essa pode ser apenas mais uma mudança natural do seu meio ambiente, o que não significa que a sua preservação não deve ser mantida e o desmatamento contido. Dinossauros na Amazônia. A descoberta de fósseis de dinossauros na Amazônia é um capítulo fascinante, mas relativamente pouco explorado da paleontologia da região. Dado que a densa vegetação e as condições climáticas úmidas da Amazônia dificultam significativamente as escavações e a preservação desses fósseis, cada descoberta na região é particularmente notável. E, entre os fósseis mais intrigantes descobertos na região amazônica, temos o Amazonsaurus maranhensis, um sauropode que habitou o ponto em que hoje fica o nordeste do Brasil, durante o período Cretáceo Inferior. Este dinossauro, descrito pela primeira vez em 2003 pelos pesquisadores brasileiros Ismar de Souza Carvalho e Leonardo dos Santos Ávila, foi identificado graças a algumas vértebras dorsais e caudais, costelas e fragmentos de pelve que acabaram sendo encontrados. Até agora, esses foram os únicos restos encontrados da espécie de dinossauro. Mas, segundo as estimativas, os Amazonsaurus teriam apenas uns 12 metros de comprimento, sendo relativamente pequeno para um saurópode. Outro ponto importante é que seus fósseis foram encontrados na formação Itapecuru, uma camada geológica na bacia de São Luís Grajaú, que data de cerca de 125 milhões de anos atrás, nos dando luz sobre a sua idade.
Agora, estudos adicionais e novas técnicas de escavação e análise prometem expandir o nosso conhecimento sobre como era a vida na Amazônia antes de se tornar a floresta tropical que conhecemos hoje. Ainda assim, os achados na região se mantêm reduzidos. Plantas medicinais. Nos últimos anos, várias descobertas médicas significativas foram feitas na Amazônia, especialmente relacionadas ao potencial medicinal de plantas nativas. Muitas dessas descobertas estão ligadas ao conhecimento tradicional dos povos indígenas e ao uso de recursos naturais para tratamento de saúde, que, apesar de serem antigas historicamente, não eram popularmente conhecidos para além da região. Por exemplo, a planta conhecida como jaborandi, do Maranhão, Pilocarpus microphyllus, acabou sendo destacada por sua capacidade de tratar o glaucoma, devido ao alcaloide pilocarpina presente em suas folhas. Enquanto isso, outra planta, a ipeca, Psychotris ipecacuanha, ficou conhecida por suas raízes que mantêm emetina, usada como emético para tratar doenças gastrointestinais e como expectorante em condições respiratórias. O mais importante aqui é que estas descobertas não apenas validam o conhecimento tradicional indígena sobre as propriedades curativas das plantas, mas também abrem novos caminhos para o desenvolvimento de medicamentos modernos. A pesquisa contínua na região é crucial, considerando a biodiversidade massiva da Amazônia e o potencial ainda inexplorado de muitas de suas plantas e outros recursos naturais. No final das contas, a região amazônica tem muitos segredos para serem desbravados e desvendados pelo homem, e a sua preservação é de extrema importância. Você não tem nenhuma dúvida disso não, né? Mas me diz aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou de saber desses novos mistérios descobertos lá na Amazônia, dessas estruturas incríveis encontradas por lá também? Bem, de qualquer forma, se curtiu, deixe o seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aqui embaixo, interaja com a gente, tudo isso ajuda muito o canal, beleza? Mas o que ajuda muito, aquele cachorrinho que está abandonado lá fora, é a sua proteção e carinho. Abraço grande, até o próximo.